Olá! Você sabe aquela situação em que uma criança ou um adolescente é induzido por um dos seus responsáveis a repudiar o pai ou a mãe? É o que na legislação brasileira é chamado de alienação parental. E desde 2010, o Brasil tem uma lei para coibir esse comportamento. Mas há quem argumente que existem brechas nessa legislação que podem, inclusive, por outro lado, prejudicar ainda mais essa criança. A lei foi, inclusive, no ano passado, modificada em alguns pontos, mas permanece aqui no Congresso Nacional um debate sobre a revogação completa da lei. E para debater o tema, nós convidamos o Cláudio Augusto Vieira da Silva, secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e também Bruna Barbieri, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família do Maranhão. Também nos acompanha nesse TV Senado Live a minha colega jornalista Sara Reis. Então, eu começo perguntando ao representante do governo qual é a posição atual do governo federal sobre a necessidade de revogação ou não da lei de alienação parental. Doutor. Muito bom dia a todas e todos, que possamos contribuir para o esclarecimento dessa matéria que envolve, antes de mais nada, os direitos das crianças e dos adolescentes. A posição da Secretaria, também do Ministério dos Direitos Humanos, e que nós estamos expandindo para todo o governo, é pela revogação dessa lei, que ela não tem ajudado aquelas que são as maiores interessadas nisso, que são as crianças e os adolescentes, e, pelo contrário, tem propiciado situações em que, por exemplo, a violência contra as mulheres tenha aumentado. Então, a proposta de uma legislação como essa, que existe em poucos países do mundo, é uma proposta que não tem produzido os efeitos a que se propõe. E ela, então, diante disso, através de uma nota técnica da Secretaria e do Ministério dos Direitos Humanos, nós nos manifestamos pela revogação. Nós vamos aprofundar os seus pontos, seu ponto de vista, seu argumento aqui daqui a pouco, doutor, mas devemos ouvir também a doutora Bruna, que é do Instituto Brasileiro de Direito da Família do Maranhão, que publicamente já se manifestou assim, favorável à existência dessa lei aqui no Brasil. Não é isso, doutora Bruna? Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente a possibilidade de participar desse diálogo. Eu acredito que esses momentos são extremamente necessários, inclusive para a gente desfazer algumas questões que podem estar aí sendo ausente de dados, de evidências científicas. E o que eu queria trazer aqui rapidamente é que nós precisamos muito no Brasil ultrapassar a chamada barreira da língua. Nós temos toda uma produção científica sobre o fenômeno da alienação parental em vários países que precisa se tornar conhecida aqui no Brasil para que a gente possa mostrar como efetivamente permitir que crianças e adolescentes sejam manipulados dentro do espaço da família, com lesão à sua convivência familiar e com interferências no seu desenvolvimento psicológico, está documentado em vários países como uma forma de abuso intrafamiliar, de um abuso psicológico infantil. Nós temos a lei de alienação parental, que representa no Brasil algo que é muito comum. Nós somos pioneiros na proteção de crianças e adolescentes. Vários outros países esperaram décadas antes de ter estatutos de direitos como o nosso ECA. Nós somos pioneiros, por exemplo, na previsão de conselho tutelar. Então, a mim me parece que nós precisamos valorizar o fato de que o Brasil tem sido pioneiro há décadas em abraçar a doutrina da proteção integral. Inclusive, nós começamos a falar sobre proteção integral na Constituição de 88, antes mesmo que a própria ONU começasse a falar sobre proteção integral na Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. Eu acho que esse será um momento oportuno para que a gente possa, principalmente, fazer as distinções necessárias entre o que significa o comportamento alienador de um adulto e o que significa a chamada síndrome de alienação parental,
que aí sim nós precisamos reconhecer que essa síndrome não tem evidência científica. Certo. Doutor Cláudio, mais uma pergunta para o senhor. A partir de uma CPI que houve aqui no Congresso Nacional, dos maus tratos contra crianças e adolescentes, é que surgiu essa ideia que o senhor também defende hoje, da revogação dessa lei. Se o senhor puder aprofundar um pouquinho mais os motivos, há quem diga que a lei às vezes possa dificultar a denúncia de casos de abuso sexual contra crianças. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sim. O que acontece? Em primeiro lugar, gostaria de lembrar que a nossa sociedade é uma sociedade marcadamente patriarcalista, né? Então, apesar das nossas famílias, em sua enorme maioria, serem dirigidas, sustentadas, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista psicológico e educativo, por mulheres, grande volume de valores são derivados de uma noção do patriarcalismo. Essa legislação, como eu disse no início, primeiro, a gente tem que recolocar a discussão, como a doutora Bruna já mencionou. Nós temos que olhar para o nosso foco deve ser as crianças e os adolescentes. O direito das crianças e adolescentes. Mudar esse foco para envolver a discussão ou não de uma possível situação que envolva a separação de cônjuges, nós estamos mudando a moeda de lado e não estamos facilitando com isso a discussão em torno do direito das crianças e dos adolescentes, como, por exemplo, o direito à convivência familiar e comunitária. Então, essa CPI que você mencionou, ela já evidenciou isso. E entre nós, permita-me, doutora Bruna, discordar, entre nós, o que temos visto é que isso tem facilitado, proporcionado situações em que a mulher é impingido com o viés de alienadora, porque são elas que cuidam das crianças, e com isso, várias decisões judiciais vão facilitando essas situações em que, por exemplo, abusadores têm o direito de lidar com crianças e adolescentes, mesmo estando categorizados como tal. Isso facilitou, tem facilitado. Então, a posição pela revogação é exatamente por conta disso. E aí, as decisões judiciais, que também não são indiferentes a essa marca da nossa sociedade, elas também trazem em si essa profunda marca nossa do patriarcalismo. Então, são situações que você não prevê do acontecimento e que, no nosso caso, e volto a dizer, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma legislação dessa forma. É por isso que nós, ao revermos diante dos acontecimentos, dos fatos e do que a realidade tem nos apresentado, somos pela revogação. Os principais. Já a gente continua para passar um pouquinho a palavra também para a doutora Bruna. Agora a Sara Reis vai conduzir. É porque a gente está recebendo também, né, Tiago, várias manifestações aqui das pessoas, dos internautas e de quem está assistindo a gente aí pela TV Senado. E assim, eu sei que a gente já estava aí levando para esses pontos, né, de falar aí da revogação, mas ainda tem muita dúvida também, né? Como é que a gente comprova um caso de alienação parental? São dúvidas do Alisson Gabriel, que é de Santa Catarina, Carlos Gustavo de São Paulo. Eu queria que a Bruna pudesse voltar um pouquinho, só para a gente entender, né? Como é que a gente comprova que
perante a lei aí, né, que houve uma alienação parental, Bruna? Então, hoje em dia existe inclusive uma grande tendência dentro da própria literatura científica de reconhecer que a alienação parental ela não é um fenômeno que acontece apenas em relação a pais e mães. Muitas das vezes não acontece nem entre homens e mulheres. Nós temos uma grande fartura de casos existentes em que, por exemplo, um avô aliena o seu próprio genro, ou seja, o pai da criança. Existem casos em que uma madrasta aliena uma mãe. Então, veja que a gente não tem nem aquela discussão sobre gênero dentro desses casos de alienação parental. Porque o X da questão da alienação parental é você se aproveitar dos laços emocionais que tem com a criança e adolescente para usá-lo como arma contra um outro adulto. E eu queria trazer aqui em 10 segundos para vocês que essas questões relacionadas a usar crianças e adolescentes dentro das guerras dos adultos está documentado desde 1949 por William Reich no livro Análise do Caráter, que ele já falava que genitores divorciados precisavam lutar contra difamações feitas em processo de custódia. Temos também Louise Dispé, em 1952, no livro Filhos do Divórcio, que já falava que existem pais que ficam tentados a decompor o amor do filho pelo outro genitor. Então, nós temos uma grande série de literatura científica que mostra que esse é um fenômeno real, o fenômeno de que adultos adotam comportamentos alienadores e, com isso, acabam fazendo manipulações e programações para que uma criança ou adolescente se sinta impedido de amar, impedido de conviver, impedido de respeitar uma outra figura familiar. E as formas de comprovação, elas precisam passar, então, por esse processo judicial com contraditório, com ampla defesa, para que se possa realmente analisar se está ou não existindo uma interferência injustificada nesse exercício da convivência familiar. Mas, Bruna, como é que a gente comprova, assim, vem por uma testemunha, é um print de conversa pelo WhatsApp, por exemplo? Eu posso falar de casos reais que eu já acompanhei, desculpa te cortar, é porque eu fico um pouco preocupada com o tempo, mas, por exemplo, já houve situações de pais que simplesmente mudaram de país com esse filho, aproveitaram o momento de férias, o momento de feriado, mudaram de país, a criança, então, começou a morar em outro país, aprendeu uma outra língua, a mãe ficou aqui no Brasil sem falar essa outra língua, sem conseguir contato com a criança. Esse é um caso tipo de alienação parental. A mudança injustificada de domicílio para você impedir a continuidade da convivência. E não precisa nem ser para outro país. Isso pode ser dentro do país e para outro país. Pode ser dentro do país. E isso acontece com muita frequência. A gente precisa dizer, a alienação parental também é praticada por essas mudanças abruptas e injustificadas de endereço. Pode acontecer também sobre a forma de você invalidar outra figura, né? Invalidar o exercício da autoridade de outra figura. Então, por exemplo, você pode ter provas tanto por WhatsApp, por mensagem do WhatsApp, em que o pai e a mãe, o avô, né, fica ensinando o filho, doutrinando o filho ou neto para mandar mensagem de áudio dizendo: você fez tal coisa, você paga pouca pensão, eu não quero te ver, eu não gosto de você, você fez isso contra o meu pai, você fez isso contra a minha mãe. Então, fazer com que a criança assuma um lado dentro dos conflitos dos adultos também é uma forma de alienação parental. Então, veja você a complexidade, porque de acordo com o tipo de comportamento desse adulto alienador, você vai ter uma espécie ou outra de prova, de acordo com o que acontece no caso concreto. Doutor, ótimo, entendemos o ponto. Agora, vamos então aqui colocar da seguinte forma, né? A lei da alienação parental está realmente assim, porque está escrito nela, preocupada com esses vínculos familiares que existem e que, às vezes, numa relação que se rompeu entre dois adultos, podem interferir realmente no vínculo que a criança ou adolescente tenha com um dos seus pais. Essa é uma proteção. Agora, do outro lado, há uma questão das denúncias que um dos genitores pode fazer em relação à alienação parental. E é aí que aquelas pessoas que são contrárias à lei, né, e como externou aí o doutor Cláudio, colocam que há essa brecha
de que possíveis abusadores possam ali se aproveitar dessa lei para encobrir a sua atuação. Então, vou passar primeiro agora a palavra para o Dr. Cláudio, né, para que a gente veja, assim, então, no lugar dessa lei, o que poderia, ao revogá-la, ser colocada como diploma legal para poder tentar cobrir os dois lados, doutor? Eu só queria terminar o raciocínio da última questão, da última fala que eu coloquei, e aproveitando essa última posicionamento da doutora Bruna, exatamente anulando o discurso do outro. E quem é esse outro? Isso é a grande maioria, que nós não podemos nos afastar disso. O discurso que prevalece na sociedade brasileira, que é o discurso do homem, o discurso do patriarcalismo, gente. Então, a vítima e o sistema de justiça não está imune a isso. A palavra tem valores diferentes. Então, realmente, por denúncias, por colocações, por testemunhos, etc., mas evidentemente que isso tem um peso diferente diante de nossa sociedade como um todo e também no sistema de justiça. Você faz uma pergunta sobre o diploma legal. O diploma legal, que é baseado na Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, é o nosso estatuto, porque o nosso foco deve ser a proteção à criança e ao adolescente. E a nossa educação deve ser uma educação de fundo igualitário. Homens e mulheres, ao terem filhos, não importa de que forma se unem, eles têm responsabilidades iguais. Então, não cabe à mulher somente o cuidado, não cabe à mulher somente isso ou aquilo. Então, ela não pode ser imputada à mulher situações que quase como fossem exclusivas dela. E é isso que está em debate nesse momento, porque atinge principalmente as guardiãs das crianças, que infelizmente na nossa sociedade é marcada por esse patriarcalismo. Então, a responsabilidade, o diploma legal já existe, agora o diploma educativo é que nós estamos distantes de educar meninos e meninas, homens e mulheres, a terem a mesma responsabilidade com seus filhos e filhas. E aí, esse processo todo que a doutora Bruna se referiu, que é real, de outros membros das famílias, pai, avô, tio, etc., para fazer esse tipo de prática, vão sendo anulados com uma perspectiva de que nós, homens e mulheres, de forma igual, somos responsáveis pela educação de nossos filhos e filhas. Então, o diploma legal já existe, vamos praticá-lo. É o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a proteção integral da criança e do adolescente, independentemente da situação jurídica de seus genitores. Dos seus genitores, não da sua genitora. E não é difícil de nós imaginarmos que uma lei como essa, ela seleciona. Por quê? Porque a maioria de quem cuida das crianças são as mulheres. Então, às mulheres é imputado essa situação da alienação parental em primeiríssimo lugar. Certo. Doutora Bruna, nós recebemos aqui uma pergunta do Kleber Augusto, do Rio de Janeiro, vamos colocar aí na tela. Ele pergunta, em caso de revogação, como serão combatidos os casos de alienação parental? Bom, eu concordo muito com a necessidade de educação. Nós precisamos ter uma educação em direitos humanos, em igualdade de gênero, mas eu queria fazer só uma pequena observação. Teve uma crônica que foi publicada pela Paloma Amado, em março de 2023, que ela contou o caso da mãe dela. A mãe dela se desquitou na década de 40 e, por causa disso, quando ela se casou com o escritor Jorge Amado, ela perdeu a guarda do filho para o pai daquela criança e ela passou a vida inteira sem poder ter contato com o filho. E a Paloma Amado fala na crônica, o que minha mãe passou foi alienação parental. O que acontece? Quando a gente não tem um nome específico para falar das coisas, a proteção contra aquela violência, ela fica prejudicada. Nós passamos décadas com o Código Penal com o crime de homicídio
Mas mesmo assim a gente precisou criar, há pouco tempo atrás, a lei do feminicídio, porque só o crime genérico de homicídio não estava sendo suficiente e nem tinha um efeito pedagógico de chamar a atenção. Não podemos permitir um homicídio em virtude de gênero. A lei de alienação parental representa a mesma coisa para o ECA. O ECA foi alterado de 1990 para cá com várias legislações que trouxeram nomes específicos para males que estavam na sociedade e a gente não conseguia perceber. A lei do bullying, a lei da palmada, a lei da alienação parental, são leis com grande efeito pedagógico de chamar a atenção para a sociedade de que aquele mal existe e que ele precisa ser atacado de uma forma precisa, específica, com instrumental próprio. Então, é muito importante que a gente ressalte que a gente precisa de um guarda-chuva específico contra os males dessa interferência na convivência familiar e desses processos de manipulação. Nós temos, por exemplo, várias condenações do Tribunal Europeu de Direitos Humanos em virtude de países como Portugal e Espanha não terem normativas específicas sobre essa interferência na convivência familiar, mas se verifica que o direito de convivência dessas crianças e adolescentes estava sendo vilipendiado. Então, é muito importante que a gente tenha consciência. Nós precisamos de leis específicas, porque nem sempre os diplomas gerais conseguem chamar a atenção e trazer o instrumental necessário para a proteção contra aquelas questões. Sara, você tem perguntas? Ótimo, né? Bruna. Tem, na verdade, assim, como é um assunto que divide bastante, né? Você tem opiniões a favor da revogação, mas também tem muita gente contra essa revogação. E eu queria trazer alguns comentários aqui. O Fernando, de Minas Gerais, Nanda Meira, de Minas Gerais também, e o Paulo Garcia, do Rio de Janeiro, né? Eles são contrários à revogação e eles falam assim, poxa, a proteção não se revoga, se reforça, aperfeiçoa, né? E pedem para não revogar a lei. E eu queria que o Dr. Cláudio pudesse comentar, porque recentemente a lei ela passou por uma mudança, né, Dr. Cláudio? Mas o caminho não é mudar a lei, é preciso mesmo que se revogue, é preciso que a gente aplique o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente? Eu quero salientar aqui que, por todas as nossas diferenças, pelo que eu estou conhecendo a doutora Bruna nesse momento, né, nesse debate, mas o nosso interesse maior é a proteção à vida, claro. E nós não estamos aqui, um debate ideológico, não. São caminhos, entendimentos diferentes e às vezes, e como eu gosto muito de dizer, todos nós aprendemos essa frase, né, o diabo ele mora nos detalhes, e mora mesmo. E esse é um exemplo. A gente pensa e formula algo que se parece que vai proteger, mas não está protegendo. Protegendo quem? Crianças e adolescentes. E está favorecendo quem? Na realidade brasileira, está favorecendo aqueles que agridem mulheres, aqueles que agridem e manipulam crianças. Então, isso é um dado da realidade irretocável. E não podemos desconsiderá-lo. Então, aos ouvintes, aos telespectadores que estão preocupados com isso também, o Brasil ia receber, há 2 meses atrás, uma visita da ONU Mulher, que infelizmente não foi possível e vai ser mais adiante, que a ONU, o sistema ONU também está se manifestando com isso, não está servindo ao que se propõe. Pelo contrário, e no caso brasileiro, que não é desprezível, está favorecendo, inclusive, ao que a doutora Bruna nos lembrou, a prática do feminicídio. Doutor Cláudio, então, isso são coisas que nós não podemos desconsiderar. Só faltam 2 minutos para o programa, aí nós vamos dar aquela passada também a palavra para a doutora Bruna, até para a doutora Bruna poder comentar, né? Por exemplo, alguns países revogaram, tinham essa lei e revogaram, o caso, por exemplo, do México. E o argumento é aquela questão que eu insisto, né? A questão de como denunciar os abusos que podem acontecer na ausência do outro genitor. A pessoa fica com medo de denunciar, a senhora ainda não comentou sobre isso. E aí tem 2 minutos. Peço até desculpa pela rapidez do tempo, para a senhora comentar esse tema e nós encerrarmos nosso programa, infelizmente. Eu concordo muito com a fala do ministro, que nosso ideal é a proteção de crianças e adolescentes. Não temos dados estatísticos que digam, num quantitativo de processos,
quantas vezes essa falha tem acontecido. Assim como também a gente não pode afirmar que necessariamente toda alegação de abuso sexual que é julgada improcedente, seja verdadeira, seja falsa, nós precisamos trabalhar no Brasil é a capacitação das instituições. Assim como a gente não pode dizer que a Lei Maria da Penha vai ser revogada se algumas medidas protetivas são dadas realmente de forma falsa. O intuito tem que ser sempre de aperfeiçoar os instrumentos protetivos, porque o problema não está na lei, está nas aplicações. O problema está na falta de uma estrutura que possa efetivamente trabalhar com a apuração dessas denúncias de abusos sexuais. E em relação a essa questão que o senhor está apontando, a forma de proteção que tem que ser encontrada tem que ser sempre trabalhar essas alegações a respeito de violação ao direito da criança e adolescente em várias frentes, não só na judicialização dos conflitos, mas também com acompanhamento terapêutico, psicológico dessa criança, para que a gente possa ver se esses conflitos familiares não estão causando consequências psicológicas dentro dessa criança e dos adolescentes, são pessoas em formação, aproveitar o uso do conselho tutelar, que também tem o poder de aplicar medidas protetivas, né? Os métodos consensuais de mediação, conciliação, mas naqueles casos em que efetivamente for necessária a judicialização, procurar ajuda especializada. O Ministério Público tem núcleos específicos sobre infância e juventude, defensoria e as próprias OABs. Ok. Bom, nós gostaríamos muito de agradecer, o tempo é implacável, o assunto é muito polêmico e vai continuar em discussão. O importante, acredito que haja um consenso aí, que é proteger as crianças, diminuir as violências que acontecem no nosso país contra as pessoas vulneráveis, crianças e adolescentes, como são vulneráveis. E então o assunto continua em debate aqui no Congresso Nacional. A lei, como eu disse, teve uma modificação em 2022. Há projetos para revogá-la completamente e isso é a democracia quem vai decidir ao final de um tempo na evolução da própria sociedade. Muito obrigado aos dois convidados, muito obrigado a Sara Reis também, que sempre nos ajuda. E essa entrevista está disponível para você compartilhar no nosso canal no YouTube, no Twitter ou no Facebook. Se quiser sugerir um tema para nossas entrevistas, entre em contato pelas redes sociais usando a hashtag TV Senado Live. Muito obrigado e até o próximo programa.